Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. Vou dar continuidade ao assunto anterior, que foi falando sobre a tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová, se ela é a melhor que temos em português. No vídeo passado falamos sobre o primeiro critério, né, que é a escolha de um texto, né? Você tem que escolher um texto grego ou hebraico para fazer ali a sua tradução. Você vai escolher um texto mesclado, né? Beleza, agora vamos falar sobre o segundo critério de tradução. Mas antes que eu comece a falar sobre isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo estão todas as minhas redes sociais, beleza? Peço que vocês sigam aqui a Exegese Bíblica, que é a minha página do Instagram, beleza? Então sigam lá, o link está aqui na descrição, é só você clicar e você vai ser direcionado para lá, beleza pessoal? Então vamos lá. Opa, aqui. Então, o que acontece? O segundo critério de tradução envolve a escolha das equivalências, né? Você tem a equivalência formal e você tem a equivalência dinâmica, né? O método de equivalência formal é aquele método onde você vai priorizar na tradução a forma mais literal possível, né? Você vai pegar aquela palavra e você vai traduzir o seu sentido mais usual, certo? Vai ser basicamente isso. Então você pega aquela palavra e traduz no seu significado lexical, onde vai aparecer ali no dicionário, né? Aquele mais básico, aquele mais comum, né? Então, por exemplo, aqui nós temos na TNM, né, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ela é mesclada, tá? Ora ela tem uma tradução formal, ora ela tem uma tradução dinâmica, certo? Eu vou explicar aqui o que é uma tradução dinâmica. Mas primeiro vamos pegar aqui. Aqui você tem a palavra sarx, né? Que é a palavra carne. A TNM ela traduz literalmente carne, certo? E não está errado não, tá? Está certo aqui. Aqui ela seguiu o método de equivalência formal. Só que na NVT você vê que ela traduz como ser humano. A palavra sarx foi traduzida como ser humano na NVT. Aqui a NVT ela segue o método de equivalência dinâmica. Por quê? Porque o método de equivalência dinâmica ele está mais focado no sentido da palavra do que no seu significado literal. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples, vocês vão compreender. Se alguém falar assim: olha, fulano bateu as botas, o que você pensa sobre isso? O que significa bater as botas? É pegar duas botas e bater? Não. É morrer, né? Bater as botas significa morrer, né? Aqui em Pernambuco, tá? Então é uma expressão que nós usamos. Então quando a gente vai escrever isso, e se essa expressão ela fosse traduzida para outra língua, você não pode traduzir bater as botas. Você tem que traduzir o seu sentido, que é morrer, né? Se eu traduzo bater as botas, eu estou traduzindo de forma literal. Se eu traduzo morrer, eu estou trazendo o sentido daquela expressão e não a sua literalidade. Então existe essa diferença, tá? Então aqui a NVT ela optou por trazer o sentido da expressão sarx. Sarx em si literalmente significa carne, não significa ser humano, mas sarx ela é aplicada para o ser humano, tá? Então a NVT ela segue um método dinâmico e a TNM ela segue um método formal. Isso é importante porque em muitos textos a escolha de um desses métodos ela vai definir a interpretação do próprio texto. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse próximo exemplo. Esse texto ele é muito interessante. Aqui eu peguei 3 traduções, tá? A TNM, a ACF e a Bíblia de Jerusalém.
Aqui nós temos essa palavrinha aqui, ó, skeuos, né? Essa palavra aqui, literalmente, ela significa vaso, exatamente como está aqui na ACF, né? A ACF traduz como vaso. Só que qual é o problema da tradução literal aqui? O problema é que a tradução literal ela não passa o sentido dessa expressão. O que é esse vaso? Porque quando você lê o texto, você olha assim, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O seu vaso. Que vaso? E aí o leitor ele vai ter que quebrar a cabeça para interpretar, né? Porque ele não sabe o que é vaso aqui, certo? Aí você pega na TNM, ela já traduz de forma dinâmica. Ela traduz o seu sentido. Aqui ela fala: cada um de vocês devem saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Aqui ela traduz como corpo. Ela traduz a expressão skeuos como corpo. Só que a palavra skeuos ela não significa corpo. Ela significa vaso. Mas por que a TNM ela traduz como um corpo? Vamos aqui pegar a de Jerusalém. Olha como que ela fala. Ó. Que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. A de Jerusalém traduz o termo skeuos como esposa. Mas por que esposa ou corpo? Qual é o sentido aqui? Né? Os dois sentidos são possíveis. Por quê? Porque a palavra skeuos, mesmo não significando corpo e nem esposa, era um termo usado para se referir ao próprio corpo humano e para se referir à esposa. Os gregos eles usavam essa palavra, né, com esse sentido, para o corpo humano e também para a esposa. Então, historicamente, a palavra ela tem esse sentido, né? Culturalmente, é como hoje, né? Você pega aí, por exemplo, no meio pentecostal, você sempre vai ouvir alguém chamando outra pessoa de vaso, né? Então, quer dizer o que? É vaso, varão, né? O pessoal sempre usa aí essas expressões. Então, lá no século I, né, isso também acontecia, certo? Então, a TNM ela fez uma tradução que, a meu ver aqui, dentro do contexto, é a melhor tradução. Não só ela, né, como outras versões também fizeram isso. Se eu me engano, a Almeida do século XXI ou foi a NVI, né, eu já vi outras versões também traduzindo como corpo. Por quê? Porque o contexto aqui, ele fala de prostituição, né? E aqui ele está falando de controlar, de possuir o seu próprio o quê? Corpo. Então, se eu vou controlar o meu próprio corpo, se eu vou controlar algo que é meu próprio, então refere-se ao que é o corpo, né? Já que a expressão ela era usada nesse sentido. Então, aqui ele está falando de prostituição. Se você pegar ali os versículos 2 e 3, né, ele deixa claro isso, né? Para se abster da prostituição. E a prostituição fazia-se como usando o próprio corpo, né? Inclusive Paulo ele usa isso em 1 aos Coríntios, né? Quando ele diz que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, certo? Então aqui dentro desse contexto eu entendo que a TNM ela foi melhor do que a Bíblia de Jerusalém, embora a de Jerusalém também pode ser aí defendida, né? Então aqui ele coloca de forma dinâmica tanto a de Jerusalém quanto a TNM. Então note, a tradução dinâmica ela busca o que? O sentido daquela expressão, o sentido daquela frase, né? Ao contrário de uma tradução mais formal, mais literal, onde ela não traz o sentido, ela deixa confuso, né? Ela deixa para o leitor interpretar. Então dentro de uma tradução de equivalência formal, o leitor tem que quebrar a cabeça para interpretar o que é aquilo. Numa equivalência dinâmica, o tradutor ele já traz o sentido, já vem interpretado, já fica mais prático e mais fácil, certo? Então, vamos continuar aqui. Aqui tem uma questão interessante, né? Que é o texto de Efésios 4:9. Nesse texto, a Bíblia de TNM, ela fala assim, né? Ora,
O que significa a expressão ele subiu? Senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra. Note que a TNM ela coloca as regiões mais baixas, isto é, a terra. Ou seja, essa terra aqui, o planeta é essas regiões mais baixas. Quer dizer, Cristo ele estava no céu e quando ele encarna, ele vem para a terra. Ou seja, ele desce para as regiões mais baixas, né? Já que ele estava no céu, então ele desce para as regiões mais baixas, que é a própria terra onde ele habitou. Então a TNM ela faz essa tradução. A de Jerusalém ela traz uma outra ideia, né? Ela fala assim: o que significa ele subiu? Senão que ele também desceu às profundezas da terra. Note que aqui já muda, né? O sentido ele muda. Por quê? Porque a de Jerusalém ela trabalha uma ideia um pouquinho diferente. Ela traduz aqui de uma forma mais literal, né? Quando ele fala que o Katotera Mere Tesges, que é aí as regiões, né? Ou as profundezas da terra. Essa expressão aqui, ó, Tesges, está no caso genitivo, e o genitivo geralmente ele vem com a preposição de, com a preposição da, com a preposição do, né, para fazer aquele sentido de posse, de origem, enfim. Então, como aqui Tesges, que é a palavra da terra, né, ela está no caso genitivo, então a de Jerusalém traduz profundezas da terra. Gramaticalmente está correto, tá? Não tem nenhum erro aqui. Só que o que acontece? Quando fala profundezas da terra, significa o quê? Muitos e muitos comentaristas eles vão aqui falar que se refere ao inferno, né? Que Jesus ele desceu ao inferno quando ele morreu, né? Você vai ter vários comentaristas falando isso. No caso da TNM, ela já fala o que aqui? Ela pegou tesges e interpretou como um genitivo de aposição, que é aquele genitivo onde a palavra que está no caso genitivo, no caso a terra aqui, ela se refere à mesma coisa à palavra que ela está ligada, que é a palavra anterior, que é o Katoteramere, né? Ou seja, as regiões mais baixas. Isso significa o quê? Que o genitivo aqui ele vai ser traduzido como isto é ou que é. Então a ideia seria assim: ele desceu às regiões mais baixas, que é a terra, né? Então a ideia seria essa. Para mim aqui a TNM ela foi melhor. Por quê? Porque ela está enquadrada no contexto. O versículo 10 ele dá força a essa tradução, ele dá força a esse genitivo que ele ser realmente de aposição, né? O versículo 10, A.T. Robertson, que é um dos famosos gramáticos aí, ele mesmo defende também essa ideia aqui. Ele mesmo fala que o versículo 10 ele dá muita força para esse sentido aqui que a TNM fez, né? Claro, ele não comenta da TNM, né? Ele fala que essa seria aqui a melhor ideia, né? Eu acho que quando o Robertson estava vivo, nem existia a TNM, né? Então é isso aí. Então note que uma tradução dinâmica aqui ela já expressou um sentido ao texto, que ele desceu às regiões mais baixas, ou seja, a terra, né? A de Jerusalém ela já deixou uma coisinha mais aberta. Quais são essas profundezas da terra? Aí vai dizer é o inferno, vai dizer não, é outra coisa, e fica aquela briga. Então quer dizer, uma tradução literal às vezes ela deixa muita coisa aberta, né? Numa tradução dinâmica não, ela já fecha ali a questão, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma questão interessante entre três traduções. Eu peguei a TNM, a King James Fiel e a NVI, né? A TNM ela fala assim, ó: no entanto, visto que receberam em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Observa que essa expressão, ó, que eles receberam, né, em sonho um aviso divino. Preste atenção nisso aqui, ó, um aviso divino, tá? A King James Fiel ela traduz assim, ó: e sendo avisados por Deus em sonho para que não retornasse para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. A NVI fala: e tendo sido advertidos em sonho, observe
A NVI ela não fala que foi Deus e não fala que foi nada divino. Ela fala apenas que eles foram avisados em sonho. Agora, avisados por quem? A questão é, essa expressão grega aqui, ó, que vocês estão vendo, é a expressão que está em xeque aqui, né? Que é que o sendo avisados ou tendo sido advertidos. Essa expressão aqui, o rematiscentes, é uma expressão que está na voz passiva. A voz passiva indica o quê? Que o sujeito ele está recebendo a ação praticada por outra pessoa. Então, esse pessoal aqui, ele recebeu em sonho algo porque outra pessoa mostrou. Outra pessoa quem? Logicamente que Deus ou algum anjo, né? Mesmo essa expressão aviso divino ou por Deus, não estando no texto grego, ela é subtendida por causa do contexto e da voz passiva desse termo aqui que eu estou marcando, tá? Então esse termo, como ele está na voz passiva, né, dentro desse contexto de sonho, porque quem pode mostrar algo em sonho é Deus, né? Então a TNM ela acrescenta aqui a expressão divino. Está errado? Não. Ela fez uma tradução dinâmica, né? Que a voz passiva, ela não só a voz passiva, como também o caso genitivo, eles são extremamente importantes na hora de fazer uma tradução dinâmica, certo? Porque às vezes a voz passiva ela não expressa o sujeito, né? No caso ela não expressa o agente, quem está fazendo aquilo, né? Então o contexto ele deixa subtendido. Neste caso aqui basicamente é Deus ou um anjo, né? Então a TNM ela coloca um aviso divino perfeito, ela não diz nem que foi Deus nem que foi anjo, ela fala um aviso divino, né? A King James ela coloca por Deus, que também não está errado, né? Contextualmente pode ser isso, só que a NVI ela seguiu um método mais formal, mais literal. Ela coloca tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes. Ela só fala tendo sido advertidos, mas por quem ela não fala. E o texto grego também não fala, mas contextualmente, logicamente, que foi Deus, né? Então veja, isso também pode acontecer. Então quando vocês forem analisar traduções, analisem também essas questões. Se no texto ali tem alguma voz passiva, se tem alguma discussão do caso genitivo, entre outras coisas, né? Então isso aqui é um bom exemplo também para uma tradução dinâmica, né? Que é a voz passiva. Nesse caso aqui de Salmo 116, versículo 15, deixa eu tomar água aqui que eu já estou com sede. Nesse caso aqui do Salmo 116, 15, a TNM ela fala assim: dolorosa aos olhos de Jeová é a morte dos que lhes são leais. A CF fala: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Já temos aqui uma diferença absurda, né? Dolorosa e preciosa. A NVI fala: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis, né? Então aqui quando você tem vê com pesar, né, você já tem uma diferença de preciosa, porque se é precioso é bom, né? Então, ou seja, é precioso para Deus que os seus santos morram, né? Primeiro vamos analisar aqui essa primeira palavra aqui, ó, que é o Iaccar. Essa palavra Iaccar, ela significa literalmente, né, preciosa, é algo custoso, é algo caro, né, está ligada a essas expressões. Só que o que acontece? A palavra preciosa que ela está errada? Não, a palavra hebraica Iaccar significa isso. Só que contextualmente não foi uma melhor escolha da ACF. Por quê? Porque num contexto o salmista ele está agradecendo a Deus, está louvando a Deus porque Deus o livrou da morte. Se Deus livrou o seu santo da morte, o seu fiel da morte, como é que a morte desse fiel é preciosa? Se Deus o livrou, seria melhor traduzir como dolorosa mesmo, ou ver com pesar, como está na NVI. Ou seja, a NVI e a TNM aqui,
Elas fizeram uma melhor tradução, tá? A ideia de preciosa aqui ela não cabe muito dentro desse contexto, mesmo a palavra estando traduzida de forma correta. Só que a palavra foi de forma correta, mas contextualmente não foi. Então, esse é outro ponto que tem que ter muito cuidado quando se vai falar de tradução, quando se vai analisar palavras, porque a palavra significa isso, mas não é o que a palavra significa, é o sentido dela dentro de um contexto, entende? Esse é o ponto. Continuando aqui, né? Temos aqui uma questão muito curiosa, né, que é sobre uma tradução literal. Uma tradução literal, às vezes, ela mais complica do que explica, né? Por exemplo, aqui, o Gênesis 21:32. Se você traduz isso aqui de forma literal, o texto fica sem sentido. Por quê? Porque aqui você tem a expressão, ó, Vayirretu veriti. Essa expressão aqui, ó, Vayirretu, é o verbo que significa literalmente cortar, podar, destruir, aniquilar. Esse verbo significa isso, só que todas as traduções, sem exceção, traduziram como eles fizeram. Mas a palavra não significa fizeram. Então as traduções erraram em hipótese alguma. A questão é que aqui, quando eles usam a expressão literalmente, né, cortaram uma aliança ou eles cortaram um pacto, né, a ideia é que cortar aqui é fazer. O sentido é fazer. Por que fazer? Porque quando você pega historicamente, você tem vários documentos, né, onde o pessoal eles faziam pactos, eles faziam alianças, faziam acordos, cortando animais ao meio, colocando uma banda aqui, outra aqui, e eles passavam no meio. Então isso era um costume, né, de fazer pacto. Levando isso em consideração a ideia cultural, então eles faziam pacto cortando. Logo, quando eles vão falar de pacto, eles usam a palavra cortar. Só que o sentido não é cortar, o sentido é eles fizeram. Até mesmo, né, a Septuaginta, ela foi assim, dietento, diateken. Dietento é fazer, eles fizeram, né? Diateken, ou seja, uma aliança, um pacto. Então, quer dizer, mesmo os estudiosos, eruditos, judeus que fizeram a tradução da Septuaginta, eles colocaram corretamente a palavra fazer em vez de cortar, certo? Só que aqui em Gênesis 9:11, a mesma palavra hebraica, essa aqui, que é cortar, ela aparece aqui, ó. Certo? Eu tenho velo yakarit kol basar, né? Que é o que? Quando Deus ali ele fala, né, para Noé, ele fala aqui, e não será destruída toda a carne, né? Ou seja, não será mais destruída toda a carne. Então aqui a ideia é destruído. Por quê? Porque você não, porque o termo ele não está ligado à expressão pacto, que é brit, né? Então, quando esse termo está ligado à expressão pacto, à expressão aliança, ele significa fazer, ele traz esse sentido de fazer, mesmo que lexicalmente ele não signifique fazer, né? Mas como eu expliquei aqui, dentro desse conceito cultural. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que para fazer tradução não é tão simples, não é só pegar léxico, só pegar ali algum léxico hebraico, grego, eu já não. Tem muita coisa por trás para você fazer tradução, certo? Então, por último, vamos olhar aqui, né, essa expressão. Ó. Aqui a TNM e a NVI, elas praticamente falam a mesma coisa, só que não falam. Por quê? A TNM ela não errou nessa tradução. Ela não está errada, mas a palavra não foi tão adequada assim, né? Por exemplo, aqui, ó, essa palavrinha hebraica aqui, yashuvu, ela significa retornar. Né? Vine comenta que ela significa retornar para o ponto de partida, ou seja, retornar de onde você veio, certo?
Aí a TNM ela fala assim: ó, os maus recuarão em direção à sepultura. Não faz sentido recuar em direção à sepultura, porque eles não estavam lá. Os maus, os ímpios, né, eles não estavam na sepultura para recuar para lá. Entende? Então aqui a TNM ela não foi tão boa, ela não foi tão adequada. Não é que ele errou, a tradução está certa, mas as palavras elas não foram tão bem adequadas. A NVI para mim aqui foi a melhor tradução. Por quê? Porque ela fala: voltem os ímpios ao pó. Ela pegou a expressão aqui, ó, o Sheol, né, que aqui você tem Sheolá, né? Aqui ela traz a ideia de pó. Contextualmente seria pó, porque aqui está falando da destruição dos ímpios, né? Que eles seriam destruídos, certo? Então eles voltariam para onde? Para o pó. Então a ideia de Sheol, que a TNM ela sempre verte como sepultura, nem sempre é uma boa escolha, entende? Então neste caso aqui a NVI ela já foi melhor, porque ela está bem adequada com as palavras, certo? Então às vezes não é questão de erro, né? Às vezes é questão de frase adequada, de palavras, né, adequadas, certo? Então, gente, esse aqui é o segundo critério de tradução: escolher uma equivalência. Ela vai ser formal ou ela vai ser dinâmica. A TNM ela tem uma mesclagem. Ora ela é formal, ora ela é dinâmica, e isso é bom, tá? Outras versões também fazem isso, né? Como a NVI, ora ela é formal, ora ela é dinâmica, certo? Onde dá para ser formal, excelente. Onde dá para ser dinâmica, excelente. Então tem que ter aí um certo equilíbrio. Embora eu prefiro mais uma tradução dinâmica, né? Aquela que busca o sentido, porque dizer o que o texto original diz não é traduzir como está no texto original, é traduzir como está o sentido lá, que é diferente. Uma coisa é você traduzir uma palavra literal como está no texto original, outra coisa é fazer sentido, né? Como eu mostrei anteriormente nesse exemplo aqui. Ninguém pode fazer assim: eles cortaram um pacto em Berseba, né? Porque se fala cortar um pacto, vai dar a ideia de quê? De que eles estão quebrando algum pacto, né? Só que no contexto eles estão fazendo um pacto, eles estão conversando, dialogando, eles estão montando uma aliança. Então você nota que a ideia é fazer mesmo, né? Então quer dizer, cuidado com esse negócio de como é que está no texto original, certo? A questão não é essa, a questão é qual é o sentido que o texto original passa, certo? Então, gente, é basicamente isso. Ora eu concordo muito com a TNM, ora eu não concordo, né? Por quê? Porque ora ela não está bem adequada e ora ela está. Então esse negócio de melhor tradução, eu sempre falo, não existe. Uma hora alguém vai fazer ali uma tradução não tão boa. Às vezes não está errada, como eu mostrei aqui, né? Mas não está adequada ao devido contexto. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e até ao próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês.